Oi, gente. Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou estudando aqui para o próximo vídeo. Muita gente acertou. Iremos falar sobre a questão dos Exus e do papel deles como agentes executores da lei de ação e reação, como que tudo isso acontece na prática. E, enfim, é um tema muito pertinente, principalmente agora, né, quando a gente está num momento de transição planetária, ressonância Schumann, picos nunca antes vistos, se mantendo numa altura elevada. Muitas coisas começam a acontecer. E aí, muitas questões começam a surgir sobre a questão da justiça. Ah, mas isso é justo, isso não é justo, isso é injusto, tal pessoa está impune, outra pessoa está impune, a justiça não funciona e todas essas questões. Então é preciso que esse assunto também esteja sempre em pauta, para que a gente não perca a senda de como a lei funciona. Nem sempre é fácil de entender, às vezes são situações complexas. Como Ramatiz diz, os enredos kármicos, eles são inúmeros. E o trabalho de um encarnado tentando entender a justiça divina é você pegar uma lupa, colocar num grãozinho de terra para tentar entender todo um planeta, né? Porque a gente está num corpo físico limitado pelos sentidos. Então é muito complexo essa ideia de isso é injusto, ou isso é justo, ou fulano está impune, ciclano está impune. Porque esses conceitos vão muito mais além. E quem rege todas essas situações são as vibrações orixás. Vibração orixá Exu, Xangô, Ogum e por aí vai. E quem são os agentes executores de toda essa compensação rítmica entre causa e efeito? Causa e efeito são os agentes executores, são os Exus. O livro que eu estou estudando se chama O Diálogo com um Executor. Ele vai tratar profundamente essa questão de uma pessoa que se sentiu injustiçada, sentiu que os seus algozes estavam impunes e decidiu tomar a justiça pelas suas próprias mãos e cometer uma série de ações que culminariam numa reação grave, por assim dizer. E a gente vai explicar isso com uma clareza de detalhes para que isso seja observado na vida de cada um hoje, de vocês, quando vocês pararem para refletir. Isso é justo? Isso é injusto? Essa pessoa vai ficar impune? Fulano não vai ficar impune? Entre outras coisas. Lembrando que, estando encarnado e tentando se debruçar sobre essas questões, é uma tarefa hercúlea, visto que é colocar um binóculo num grãozinho de terra para entender toda a dimensão de um planeta. A outra coisa também que é importante esclarecer é a questão dos guias espirituais, dos mentores, guardiões, protetores, espíritos familiares, que eles existem, eles estão nos ajudando, eles estão nos orientando. Às vezes eu converso com as pessoas e elas me falam assim, puxa, eu devo ter feito muita coisa ruim no passado para estar aqui, eu devo ter tido muitos inimigos, eu devo ter feito muitos inimigos, deve haver muitas pessoas hoje do lado de lá querendo me prejudicar e tal. É possível isso? Pode ser que seja, pode ser que sim, pode ser que a realidade da pessoa seja essa. Porém, a gente sempre esquece de olhar o lado positivo, né? Veja, da mesma forma que é possível que haja inimizades que foram contraídas no passado, também há amizades. Então, assim, existe muitas pessoas que amam vocês que estão desencarnadas. Espíritos com muita evolução, espíritos com uma evolução mediana e espíritos com uma evolução um pouco menor. Mas que amam verdadeiramente todos vocês. E não são poucos, são muitos. Vocês têm grandes famílias espirituais, grandes espíritos que acompanham vocês, amam vocês. Imagina, gente, uma pessoa, um ser humano, de livre e espontânea vontade, decidir acompanhar uma encarnação de alguém como guia ou protetor. Essa pessoa vai acompanhar a vida de você desde o momento que você é concebido no seu útero, no útero da sua mãe, perdão. Desde o momento que o seu perispírito está fazendo uma redução molecular para se adequar a um útero materno, esse espírito já está lá velando por você.
observa você crescer, dar seus primeiros passos, falar as primeiras palavras, cair, tropeçar, se machucar, chorar, dar risada, levantar, seguir, aprender, crescer. Então veja o nível de renúncia e o nível de amor que um desses espíritos tem. E não é só um, é toda uma gama de espíritos. Muitos que amam vocês, que acompanham vocês, e eles tentam apenas orientar. Olha, se você seguir o caminho da direita, vai ser bom pra você por causa disso, disso e disso. Se você seguir o caminho da esquerda, não vai ser tão bom por causa disso, disso e disso. Eles podem se afastar de nós? Afastar não é propriamente o termo correto. O que pode acontecer é nós não conseguirmos ouvi-los. Mas eles nunca se afastam. Porque a proximidade em determinado ponto é mental. É na velocidade de um pensamento. Então, um guia que está com você pode fazer um trabalho com uma egrégora do outro lado do planeta, ou às vezes outro planeta, mas ele está próximo de você, ele está a um pensamento de distância. E eu fico muito preocupado quando eu vejo um monte de picareta espiritual aí, falando um monte de bobagem sobre que essas coisas não existem, sobre que isso é tudo uma armação de espíritos que vivem em corpo mental e tentam enganar vocês. Bom, se a gente for por esse lado, Deus está em grande desvantagem, né? E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, a ideia é olhar para o lado positivo. É possível que tenhamos feito inimizades? Sim. Mas também fizemos amizades. Ajudamos pessoas que são gratas a nós, a vocês que estão junto com vocês. Do início ao fim. Assim como vocês estarão com outras pessoas e outras. Então tomem cuidado com essas teorias por aí, que isso é tudo mentira, isso é tudo uma armação, que terreiros de Umbanda e centros espíritas estão todos... o que acontece lá é inverdade, né? Alguns dizem que é tudo um teatro que acontece no centro espírita. Bom, se é um teatro que acontece no centro espírita, com certeza eu e o meu grupo de apometria, nós somos todos esquizofrênicos e precisamos então ser internados. Assim como todos os outros que trabalham lá. Então, gente, isso é picareta espiritual, que quer se aproveitar do fanatismo, quer se aproveitar da idolatria, porque muitas pessoas acreditam neles e as pessoas não estão vendo nada, não é verdade? Então tem que ter uma responsabilidade muito grande, tem que ter um carinho muito grande pelas pessoas, pela consciência das pessoas para fazer um trabalho espiritual. Tem que respeitar muito a consciência das pessoas, tem que respeitar muito a vida que Deus criou, seja ela qual for, quando a gente vai fazer um trabalho espiritual. Nós temos que respeitar o sentimento das pessoas, nós temos que tratar o sentimento das pessoas e a consciência das pessoas como um patrimônio, como algo a ser cultivado. Para que dessa forma, com esse respeito, né, a gente consiga ser um canal fidedigno dos espíritos da luz. Porque aí estaremos em propósitos de interesse. Caso contrário, bem possivelmente será hackeado. Então, eu acho que essa valorização do ser enquanto patrimônio divino é importante para todo mundo que quer falar sobre espiritualidade, quer canalizar, quer incorporar, quer trabalhar. Então tem que honrar a vida em todos os seus aspectos para conseguir canalizar de uma maneira eficiente, de maneira fidedigna. Vai cometer erros? Com certeza vai. Estamos limitados pelos 5 sentidos, numa dimensão extremamente densa. Mas é natural. É com os erros que a gente vai crescendo também. Então... isso que eu queria falar sobre... é sobre isso que eu queria falar hoje. Em breve o vídeo estará no canal. Diálogo com um executor. Como a justiça divina age, principalmente no baixo astral. Então é isso. Eu sou o Celso Rei. Esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fiquem todos com Deus.